Aleluia. Mais uma vez quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Em pé, como estamos, convido a amada igreja para abrirmos as nossas Bíblias do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo. Glórias a Deus. É uma leitura bastante conhecida na igreja. E como de costume, nós esperaremos todos acharem a palavra do Senhor para juntos acompanharmos e meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conforme escreveu o doutor Lucas, no seu capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo. Glórias a Deus. O título da minha Bíblia está dizendo: Zaqueu, o publicano. Glórias a Deus. Nosso pastor presidente, pastor Jotiel Lorido, pediu para avisar a igreja que após a palavra do Senhor, a missionária Jéssica estará louvando ao Senhor. Glórias a Deus. Terceiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, capítulo de número 19, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor nos diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara como homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Glórias a Deus. Poder se assentar neste momento, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Aleluia, porque hoje a salvação veio a esta casa. Assim como a salvação veio na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu, aleluia, outrora também estávamos errantes, aleluia, glórias a Deus, mas o Senhor nos resgatou. A salvação do Senhor veio para mim e para a sua casa, veio para a minha e para a sua vida. Louve ao Senhor comigo, aleluia, juntamente comigo este hino que tem como título: Faz o milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção. Te seguir.
o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Receba o milagre do Senhor na vida e na sua vida nesta noite. Aleluia, somos pedindo para o Senhor entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, aleluia, mexer com a nossa estrutura. Se porventura estiver alguma coisa fora do lugar, é o Senhor que está colocando hoje tudo no devido lugar na sua vida, em nome de Jesus. Creia, aleluia, que Deus tem reservado um milagre para a minha e para a sua vida. Aleluia, glórias a Deus, igreja do Senhor. Essa palavra que é bastante conhecida da igreja, aleluia, que vai falar sobre Zaqueu, um publicano. Aleluia, por que publicano? Porque ele fazia parte daquelas pessoas que cobravam impostos. Eles eram um dos cobradores dos impostos. Ele era um homem importante, era um homem conhecido, porque ele não era somente um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Aleluia, então os cobradores de impostos, eles eram mal vistos pelos judeus. A maioria deles cobravam impostos ainda vezes mais do que era necessário. Então por este motivo, os judeus, aleluia, não gostavam dos cobradores de impostos, não gostavam dos publicanos, e por isso eles olhavam, aleluia, para os cobradores de impostos com cara feia, aleluia, não gostavam deles de jeito nenhum. Aleluia, mas nós temos aqui, igreja do Senhor, aleluia, que Zaqueu, ele ouve a fama de Jesus passando por todas as províncias. Aleluia, glórias a Deus. E Zaqueu colocou aquilo em seu coração, que ele queria ver quem era Jesus. Porque nós temos aqui, igreja do Senhor, aleluia, que Zaqueu, ele era um homem rico, aleluia, ele era um homem de bens, possuía bastante bens, possuía bastante posses, e ele era considerado um homem rico. Aleluia, então a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, glórias a Deus, que Zaqueu colocou aquilo em seu coração e protegeu Jesus. Zaqueu sabia, aleluia, glórias a Deus, que os judeus, quando olhassem para ele, aleluia, não iam querer dar a mínima para Zaqueu, mas Zaqueu não estava se importando que o homem queria dizer ou queria olhar para ele. Aleluia, a intenção de Zaqueu era conhecer quem era Jesus, a intenção de Zaqueu era poder ver quem era Jesus. Se porventura ele esteve em todo o seu tempo como cobrador de impostos, talvez ele tenha pensado consigo mesmo: se porventura eu defraudei alguém, alguma família, aleluia, eu vou restituir no tempo necessário, mas eu quero ver quem é Jesus, eu quero conhecer quem é Jesus. Porque Zaqueu, naquele momento, aleluia, ele tinha ouvido falar do Jesus que tinha curado, ele tinha ouvido falar do Jesus que havia ressuscitado, aleluia, glórias a Deus. E para Zaqueu, Jesus era um homem diferente, porque até então, aleluia, Zaqueu não podia ter testemunhado ainda, não tinha visto nenhum testemunho de uma pessoa tão diferente igual a Jesus. Então ele propôs, ele colocou em seu coração de conhecer quem era Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus andava, Jesus jamais andava sozinho, sempre tinha os seus discípulos e também tinha com ele uma grande multidão, porque a multidão presenciava os milagres que Jesus operara, os milagres que Jesus fazia por todos os campos que ele passava. Aleluia, então a palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, graças a Deus, que Zaqueu, aleluia, no momento que talvez ele vê Jesus passando, agora a multidão passou, agora Zaqueu não consegue mais ver Jesus, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Zaqueu, ele era um homem pequeno, ele era de baixa estatura. Então, se a multidão estava indo, Zaqueu, com a sua baixa estatura, ele não conseguiria ver quem era Jesus. Aleluia,
mas agora Zaqueu então tem essa estratégia, aleluia, de subir em uma figueira, aleluia, subir em uma árvore, para que no momento que Jesus passasse, aleluia, Zaqueu pudesse ver a Jesus. Aleluia, glórias a Deus, a igreja do Senhor foi tremendo, aleluia, glórias a Deus, porque como diz a palavra do Senhor, aleluia, que a multidão vai passando, aleluia, e agora Zaqueu se adianta, porque ele sabe que Jesus vai passar com a multidão daquela árvore. Então Zaqueu agora ele sobe aquela árvore, aleluia, e anseia em seu coração, esperando o momento que Jesus passasse, aleluia. Então a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizer que agora Zaqueu está em cima daquela árvore, e ele pode observar lá na frente o Senhor Jesus Cristo vindo com a multidão. Aleluia, glórias a Deus, e que nos faz, aleluia, essa palavra do Senhor, o que nos deixa interessante para nós, que não foi Zaqueu quem disse: Jesus, olha aqui em cima, eu estou aqui, não. Aleluia, conforme Jesus está passando, então Jesus olha para o alto e vê Zaqueu. Aleluia, glórias a Deus, e naquele momento que Jesus vê Zaqueu, aleluia, glórias a Deus, então Jesus diz para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Aleluia, se Jesus não quis nem saber, aleluia, se Zaqueu era pecador, se Zaqueu era cobrador de impostos, se Zaqueu, aleluia, estava defraudando os moradores, os pagadores de impostos, Jesus Cristo não quis nem saber, ainda que os seus discípulos olharam para Jesus sem entenderem o que Jesus estava fazendo naquele momento, a multidão também sem entender, outros olhando para Zaqueu, falando: mas porventura não é certo o Senhor Jesus passar na casa, pousar na casa de um homem pecador, de um homem publicano, de um homem cobrador de impostos. Aleluia, então o Senhor Jesus Cristo não olhou nada disso, então o Senhor Jesus Cristo visitou a casa de Zaqueu, então Jesus Cristo esteve na casa de Zaqueu, e isso foi uma grande honra para Zaqueu, aleluia, poder, aleluia, levar na sua casa o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor Jesus, ele pousou na casa de Zaqueu, aleluia, glórias a Deus, e a salvação veio para a casa de Zaqueu, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer, aleluia, que então Zaqueu, ele confessa os seus pecados ao Senhor, e ele diz ao Senhor Jesus Cristo que ele vai dar metade dos seus bens, metade da sua riqueza para os pobres, porque como dissemos antes, Zaqueu ele era um homem rico, então da sua riqueza ele vai dar metade da sua riqueza para os pobres, e ele ainda diz mais, que se porventura ele tenha defraudado alguma família, aqueles que ele defraudou, ele iria conceder, ele iria restituir 4 vezes mais. Então, igreja do Senhor, nós temos aqui o que Deus faz. Deus transforma a vida de todo aquele que quer conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Zaqueu quis conhecer ao Senhor Jesus, então o Senhor concedeu a ele o direito da salvação. Aleluia, nós trazendo para os nossos dias, a igreja do Senhor também não é diferente. Aleluia, quando nós levantamos as nossas mãos ao Senhor, quando nós dobramos os nossos joelhos, nós estamos confessando ao Senhor e estamos pedindo para o Senhor: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha vida, Senhor Jesus, mexe com a minha estrutura, mexe com a estrutura da minha família. Se porventura tem uma enfermidade na família, Senhor Jesus, cura toda a enfermidade, sara todas as feridas, porque o Senhor Jesus Cristo que salva, o Senhor Jesus Cristo que cura, o Senhor Jesus Cristo que liberta, continua presente nesta casa, nesta noite. Por isso, igreja do Senhor, glorifica o Senhor, adora o Senhor, porque o mesmo Deus de Zaqueu é o mesmo Deus que é o Senhor, o Salvador das nossas vidas nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Então o Senhor Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este
é filho de Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Como Zaqueu era filho de Abraão, eu e você também somos chamados, aleluia, filhos de Abraão. Aleluia, glórias a Deus. Fazemos parte da promessa do Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Deus, porque o Senhor, Ele continua entrando com salvação na vida dos nossos entes queridos, na vida dos nossos vizinhos e na vida de toda a nossa parentela. Por quê? Porque o Filho do Homem, Ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Aleluia, glórias a Deus. Naquele momento, aleluia, Zaqueu estava perdido. Zaqueu não aguentava mais, aleluia, os fariseus, os judeus olharem para ele, olhar para os demais publicanos e ver neles o pecado, e ver neles como ladrões, como roubadores dos impostos, querendo cobrar ainda mais do preço que era, ou seja, não era cobrado justo. Então Zaqueu estava cansado desta vida. Zaqueu queria dar um basta nesta vida. Aleluia, o Senhor Jesus Cristo, Ele chegou no momento certo na vida de Zaqueu, e a partir daquele momento, aleluia, Zaqueu começou a ser um homem completamente diferente. Aleluia, graças a Deus, porque quando Deus chega, Deus faz a transformação, Deus faz a libertação, e Deus libertou a Zaqueu, e Deus transformou a vida de Zaqueu, e ficou este exemplo deste grande homem, da qual o Senhor Jesus Cristo transformou. Aleluia, glórias a Deus, que nós somos igreja do Senhor. Aleluia, seguimos o exemplo de Zaqueu como servo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, que confessou seus pecados, que deixou para trás tudo aquilo que ele fazia, e a partir daí em frente, ele começou a fazer somente a vontade do Senhor. Ele continuou sendo, aleluia, chefe dos cobradores de impostos, mas agora ele era uma pessoa diferente. Aleluia, agora ele só cobrava aquilo que era justo, aquilo que o cidadão deveria pagar, era o que ele cobrava. Aleluia, por quê? Porque ele deixou ser usado pelo Senhor, porque ele passou a ser um homem temente a Deus, servo do Senhor, adorador do Senhor, que adorava ao Pai em espírito e em verdade. E a salvação chegou da casa de Zaqueu e na vida de Zaqueu. E nos nossos dias também não é diferente, igreja do Senhor. Continuemos persistentes, aleluia, graças a Deus, perseverantes, servindo ao Senhor, orando pela nossa família, apresentando os nossos filhos, apresentando a todos, porque é o Senhor quem toma conta de todos nós. É o Senhor Jesus, aleluia, que faz o milagre e que opera milagres e maravilhas na minha e na sua vida. Aleluia, graças a Deus, que esta palavra, igreja do Senhor, possa continuar falando em cada vida e em cada coração desta noite. Aleluia, as palmas vão ao Senhor Jesus nesta noite, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém.
ser com todo meu ser. Te agradeço, Deus Senhor. E pela vida de cada irmão que orou pela vida do meu pai, por unirmos a nossa fé, né? Em um só propósito. E eu creio que ele tem um propósito muito grande na vida do meu pai, né? Por cada livramento. Eu sei que é difícil, às vezes é teimoso, mas a gente, antes de ter essa prova toda, a gente sempre chamou ele para a igreja. Aí eu falo para ele todos os dias hoje, agora, né? Vamos para a igreja com a gente para agradecer pela vida, porque foi Deus que restaurou a sua vida, porque estava, só Deus sabe, né? Quanto foi difícil. Eu não pude estar no hospital. Eu falava para minha mãe, mas até sexta-feira ele está em casa, em nome de Jesus. A minha mãe ficava assim, quietinha, em nome de Jesus vai estar. Aí na quinta-feira eu consegui ver ele quando ele foi pro quarto. Na sexta-feira, quando eu liguei para minha mãe, a gente tá indo embora. Eu falei, graças a Deus. E a pregação, né, do Coutinho também veio falando da viúva de Naim, que ali a viúva de Naim vinha com aquele cortejo com o seu filho, e Jesus vinha ao seu encontro com a vida. E ali eu peguei aquela mensagem, e ele falava que podia ser de consolo para nós, né? Depois veio a pastora Valdirene e falou que Deus estava cuidando de cada detalhe. E assim nós descansamos no Senhor. E eu creio que meu pai será usado, será restituída a vida dele, será restaurado, tirar todo